A história de um jovem vendido para o engenho. Eu caminhei por mais de um ano com aquele grupo cigano, mas nunca me senti completamente à vontade entre eles. Eles eram estrangeiros, nômades, e naquela época os colonos não os respeitavam e desconfiavam deles. Muitos os julgavam desonrados e os acusavam de práticas ilegais. Eles viviam sempre em movimento, nunca permanecendo por muito tempo em um único lugar, sempre aproveitando para fazer trocas e negócios. Eu era apenas uma criança e não entendia por que eles eram tão desconfiados, mas eu sabia que minha vida estava nas mãos deles. Eu tinha medo de que eles me vendessem novamente, não tinha escolha a não ser seguir com eles e tentar sobreviver. Eu tinha que ser forte e corajoso, pois eu sabia que a minha liberdade e futuro estavam em jogo. No Brasil, muitos eram degredados, mas em algumas pequenas vilas havia indivíduos que exerciam diversas profissões, tais como caldeireiros, ferreiros, latoeiros e ourives. As mulheres, por sua vez, exerciam atividades ligadas à tradição da quiromancia e cartomancia, e alguns grupos realizavam o comércio de escravos. Eu era apenas mais um empregado deles, ajudando nas tarefas cotidianas. Eu trabalhava duro, mas eu sabia que eu não era livre e que eu sempre estaria na mercê deles. Mas um dia, chegamos a um engenho antigo na região, e o casal dono do engenho, Coronel Benedito e Matilde, se encantaram por mim. Eles me viram e queriam me comprar a todo custo. Infelizmente, eu me senti como se estivesse sendo tratado como uma mercadoria novamente. Eles eram os donos do engenho, tinham vários escravos e empregados, mas não tinham filhos. Eles sentiam muita falta de uma criança e, como eram portugueses, acabaram se encantando com uma criança da mesma terra deles. Eu não podia acreditar que estava sendo vendido novamente, desta vez para um engenho onde provavelmente iria morar e viver como escravo. Eu sabia que minha vida nunca seria a mesma, mas nunca imaginei que um dia eu poderia me tornar um escravo. No entanto, estava determinado a sobreviver e encontrar uma maneira de escapar dessa situação. Eu nunca esqueci a dor e o sofrimento que eu havia passado, mas eu sabia que eu precisaria de toda a minha força e coragem para enfrentar o que viria pela frente. Fui morar naquele engenho com uma mistura de medo e esperança. Sabia que teria de trabalhar arduamente e enfrentar a escravidão, mas eu estava determinado a sobreviver e encontrar uma maneira de escapar daquela vida. Eu estava pronto para lutar pelo meu futuro e pela minha liberdade, mesmo que isso significasse enfrentar as adversidades e as dificuldades que viriam. Para minha surpresa, o casal de idosos me levou para a casa grande, um lugar enorme que eu nunca tinha visto antes. Era uma construção imponente, com dezenas de quartos e cômodos. Eu estava assustado e não falava nada, apenas obedecia às ordens deles. Eles chamaram Anastácia, uma escrava velha que trabalhava dentro da casa, e ordenaram que ela me desse um banho e preparasse uma refeição. Eu estava tão assustado que não conseguia falar, mas eles foram muito gentis comigo. Depois de tomar banho e ser alimentado, o casal veio conversar comigo. Eles me contaram que não tinham filhos e que o único filho deles havia morrido alguns dias após o nascimento. Eles disseram que eu teria a idade dele se ele ainda estivesse vivo. Foram muito gentis e me disseram para não me assustar, e que a partir daquele dia eu era um convidado deles e viveria com todo o conforto. Eu não sabia o que esperar, mas eles foram incrivelmente bondosos comigo. Eles me trataram como se eu fosse parte da família, me oferecendo tudo o que eu precisava, desde uma cama confortável até roupas novas e comida deliciosa. Eles me trataram com respeito e carinho. Eu nunca tinha conhecido tanta generosidade antes. Eu estava começando a me sentir em casa, mas ainda havia um medo dentro de mim. A roda da vida mais uma vez dando mais uma volta. Eu não sabia se essa volta seria positiva ou negativa e quanto tempo duraria.